Oi pessoal, boa tarde, aqui é o Paulo, a gente está aqui mais uma tarde nesse domingão bonito, né? Para voltar ao nosso tema, nossa temática do mal. A gente começou a falar no episódio passado do mal natural, né? Do terremoto de Lisboa, que foi lá em 1755, né? E ali a gente conversou sobre aquilo, né? Tipo assim, a gravidade, a amplitude da tragédia fez as pessoas começarem a questionar, né? Assim, aquela ordem universal, aquele cosmos, aquela ideia de que Deus está no controle de tudo, que tudo que Deus faz é bom, que tudo que, né, acontece está no controle de Deus, né? E a gente viu que lemos alguns trechos do poema de Voltaire, né? Justamente questionando essa teodiceia, né? Esse que é o nome dessa ideia que diz que Deus controla todas as coisas, né? E dessa relação desse domínio divino e da bondade divina e da criação divina com relação ao sofrimento humano, né? Assim, como explicar o sofrimento humano dentro dessa ordem maior divina, né? Dentro desse tema da teodiceia e do mal natural, hoje a gente vai falar sobre o livro de Jó, né? E a história de Jó. Né? Não sei se vocês conhecem essa história, mas assim, hoje a gente vai fazer uma passada bem por cima, né, do que aconteceu com Jó, né? E assim, por que esse livro é interessante, por que eu estou usando ele como referência, né? É porque assim, o tema principal do livro é justamente o sofrimento humano e a injustiça, né? E o tema da justiça, né? Da justiça que a gente chama retributiva, né? Antes de começar a falar sobre isso, eu queria só fazer um breve adendo, assim, né? Um parênteses. E como eu vou usar um trecho da Bíblia hoje, né, para comentar a questão do mal natural e da teodiceia, eu queria comentar justamente o que as pessoas andam falando da Bíblia, né? Eu estou vendo muitas pessoas comentando, digamos assim, querendo desconstruir a Bíblia, né, nos seus canais aí de YouTube, né? E eu vejo muita gente repercutindo isso, enfim, amigos dizendo, olha, né, como a Bíblia tem erros, né? Olha como a Bíblia é falha, olha como a Bíblia tem problemas, tem ideias bizarras, né? Daí os caras vão falando um apanhado de passagens que são bizarras, né? Tipo de apedrejar, né, a mulher adúltera, de vender crianças, né, como escravas, e tudo em geral coisas bizarras do Antigo Testamento lá, né? E alguns trechos do Novo, por exemplo, falando que o servo que é escravo tem que respeitar o seu senhor, como se a Bíblia tivesse meio que aceitando a questão da escravidão, né? Tudo isso para desconstruir a Bíblia como palavra de Deus, ou retirar dela essa autoridade, fazendo uma crítica direta ao fanatismo, né, cristão ou religioso, enfim, né? E quais são as partes aí que eu queria levantar, né? A minha pergunta é, tá, vamos dizer, né, a crítica é contra o cristão fanático. Primeiro ponto, nem todo cristão é fanático, né? Nem todo judeu, nem toda pessoa que é religiosa é fanática, né? Então, assim, eu queria deixar isso bem claro, porque parece que todo religioso é fanático, né? Eu que não sou, assim, vamos dizer, né, um religioso fervoroso, que não tem uma denominação fixa, assim, né, que gosta aí de frequentar vários lugares, eu não tenho nenhuma determinada, vamos dizer assim, regra e tudo mais, né, mas eu tô aqui justamente defendendo isso, né, ou seja, abrindo para que vocês pensem um pouco a respeito, né, de que, olha, nem todo cristão é fanático, né? Assim, então, do jeito que fala, parece que é, né? Vamos lá. E aí parece que o cristão usa a Bíblia para enfiar isso goela abaixo das pessoas, né? Ou que ele usa a Bíblia como a palavra de Deus, né? Então, assim, a primeira coisa que eu vou perguntar é, você já viu algum judeu apedrejando mulher adúltera no meio da rua, ou sacrificando, ou fazendo as coisas lá do Antigo Testamento? E eu não vi, né? Você já viu o cristão falando beleza para a escravidão? Também não vi, né? Então, assim, muito pelo contrário, né? Grande parte do movimento abolicionista no século XVIII foi encabeçado por políticos cristãos, né? Então, assim, a gente precisa perceber isso, assim, né? Começar a parar de olhar a religião como uma espécie de ojeriza, né? Como uma espécie de obscurantismo, né? Se a gente for pensar bem, as maiores faculdades hoje do mundo foram fundadas pelo catolicismo ou pelo protestantismo, né? Então, assim, a religião não é intrinsecamente obscurantista, né? Ou nem instiga seu adepto a encarar a Bíblia como
pura palavra, a expressão de Deus, né? Assim, eu percebo que, bom, grande parte do que é feito na igreja é justamente estudar o texto bíblico, justamente aprender a interpretar o texto bíblico, né? Então, assim, eu acho que o legal da religião é aprender a lidar com o ideal e lidar com o sagrado, né? Ou seja, o cristão, o judeu, enfim, toda pessoa que tem uma vivência religiosa aprende a lidar com a ideia de sagrado, com a ideia de Deus, com a ideia de inspiração divina, né? Ou seja, o texto é inspirado, ele não é a palavra de Deus, né? Então, assim, e é uma grande narrativa, então tem um monte de barbaridade ali mesmo, mas isso não quer dizer que a palavra de Deus endossa aquilo que era feito dentro daquele relato, né? Então, assim, é uma coisa de interpretação, muitas vezes, né? De você conseguir, pensar justamente isso, né? A relação do homem com Deus. A partir desse ponto, poderia dizer o quê? Bom, que livro é perfeito? Né? Nenhum livro é perfeito, né? Se você achar algum livro perfeito, me avisa aí. Daí, o que eu concluo desses caras? Né? Que, bom, não existe relação possível com o sagrado, ou com Deus. Porque a gente não tem livros perfeitos, então Deus não falou com o homem. Ou não fala, os espíritos não falam. Ou seja, eu discordo disso, né? Eu acho que a gente não precisa ter um livro perfeito para a gente ter uma relação com Deus, ou com o sagrado, ou com o divino, né? Então, assim, eu queria ler aquele ditado oriental, né, que diz assim: o sábio aponta para o céu e o tolo olha para o dedo, né? Assim, é claro que a gente está fazendo uma crítica, e eles também estão, do fanatismo, né? Mas a gente precisa colocar isso bem claro, né? Que a religião em si não prega o fanatismo, né? Muito pelo contrário, né? Ela amplia esse debate, né? Assim, eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente tem com as religiões, aí, né? A fazer com as religiões. Coisa que muitas vezes, ao meu ver, quem é científico, quem é, digamos assim, de uma tradição materialista, marxista e etc., não aprende a fazer, né? Assim, eu não vejo em nenhum lugar assim, uma crítica séria desse tipo de pensamento. Ou seja, uma exposição clara dos erros, das distorções e dos problemas, né? Então eu vejo que hoje a gente vai meio que assim, deixando um fanatismo para abraçar outros também, né? Então isso também não é tematizado, né? Mas vamos lá, né? No início do capítulo 1 do livro de Jó, né, eu queria ler com vocês só um trechinho para a gente ver como que começa a coisa, né? E o livro de Jó começa assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. O seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, ou seja, um homem bem próspero, né? E sucedia que, decorrido o turno de seus dias e seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada, oferecia os holocaustos, sacrifícios, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente, ou seja, Jó era um homem temente a Deus e fazia tudo de acordo, né, com a lei, com a tradição, e para respeitar, vamos dizer assim, a Deus. Aí a primeira questão é: por que será que Jó fazia isso? Será que ele fazia isso para não acontecer nada de errado com ele? Ou seja, ele era interesseiro, ou ele de fato respeitava e amava Deus? E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, o acusador, né, entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Primeira coisa que eu vou colocar aqui: Satanás chega na reunião, numa assembleia diante de Deus, no início do livro de Jó. A primeira pergunta que eu coloco é: olha que relação interessante, né? Deus, ele não expulsa Satanás da assembleia. Deus, ele troca uma ideia com Satanás, né? Então isso para mim já é um grande diferencial do livro de Jó, né? Disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de mentirinha, né? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, seu gado tem aumentado na terra. Ou seja, o cara está prosperando, né, meu? Aí é fácil, né?
Mas estende a sua mão e toque-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto eles têm está na sua mão. Então Deus fala: bora, vamos ver o que acontece. Ou seja, aí Deus faz uma aposta com o diabo. Outra coisa super interessante desse livro, singular desse livro. Toque-lhe tudo que tem e verá se não blasfema contra ti. Então Deus fala assim, né? Manda brasa, né? Somente contra ele não estendas a tua mão, né? E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí foi acontecendo, né? As pessoas foram avisando Jó: ih, Jó, vieram salteadores e roubaram tudo, sua casa desmoronou, veio uma tempestade, e aí ele perdeu tudo. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí o diabo volta para falar com Deus, e aí Deus fala: viu, Jó não blasfemou. E aí o Satanás fala: bom, se você tocar na saúde dele, aí ele vai blasfemar, ou seja, ele aumenta a aposta. Deus fala: beleza. E aí a mulher de Jó fala para ele, né? Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Interessante como a mulher aí entra como mais uma tentadora, talvez, né? Seguindo a linha aí de Eva, né? Tipo assim: Jó, chuta o balde que você tá perdido, né, mano? Porém, ele lhe disse, né? Como fala qualquer doida, falas tu: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então chegam 3 amigos de Jó para meio que engrossar o caldo aí da crítica de Jó, né? Tá, então seguindo, né? Vamos olhar agora o primeiro amigo Elifaz chegando, né, para falar com Jó. E aí vai ficar bem clara a questão da justiça retributiva, né? Ou seja, Deus dá sofrimento para quem peca, alegria e prosperidade para quem é fiel. Vamos lá. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, ou seja, os que semeiam iniquidade ou pecado, e semeiam mal, cegam o mesmo. Né? E aí Jó responde, né? Ensinai-me e eu me calarei, fazei-me entender em que errei. Ou seja, quase que tipo assim, eu tô fudido aqui, então quer dizer que eu errei. Então me mostra o que eu errei, onde eu errei. Né? Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar distinguir coisas iníquas? Ou seja, Jó não aceita isso. Né? Ele não aceita esse veredito, né, sobre ele, né, do seu amigo Elifaz. Bildade, o segundo amigo, né, vai dizer para ele: até quando falarás tais coisas? E as palavras da tua boca serão como vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito? E perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da tua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, e pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Ou seja, Jó, se entrega logo, que vai ser melhor para você, né? Tipo, Deus vai te restaurar. E aí Jó responde: não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. Tens tu porventura olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou iníquo, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Aqui Jó está conversando, dirigindo a Deus, né, a queixa dele, né? Ou seja, a não ser que Deus tenha uma justiça além da humana, né, humanamente falando, Jó não vê iniquidade no comportamento dele. Isso é muito interessante, né? Porque ele vai de conta também aquela ideia de natureza pecaminosa, ou seja, só do homem já ter nascido já tem pecado. Aqui Jó não aceita a condenação de iniquidade, de pecado, né, de erro. Acho isso muito legal. Né?
Calai-vos perante mim e falarei eu, porque daí Jó fica pistola, né? Fica nervoso. E venha sobre mim o que vier. Adendo que eu vou abrir aqui. Isso aqui é a fala de um fanático? Né? Seria Jó um seguidor de Deus fanático? Né? Ou seja, se as pessoas criticam a religião, criticam a Bíblia, criticam tudo mais, eles não entendem o que é religião. Né? Eles não entendem que a pessoa que participa da religião ali nem sempre está de bem com Deus. Né? Nem sempre ele está seguindo à risca o que está acontecendo ali. Às vezes, quem está dentro da igreja questiona. Né? E Jó aqui está questionando. Jó está batendo de frente com os amigos e com Deus também. Então, eu acho isso exemplar no livro de Jó. Né? Muito interessante. Né? Ou seja, as pessoas precisam parar de enxergar a religião como uma coisa de, sabe, engolir, de submissão, né? De estar ali para cumprir regras. Né? Não é isso. Então aqui a gente vai para uma parte agora de um despojamento, que eu acho assim, que é a verdadeira religião, na minha opinião. Né? Meu caminho ele entrincheirou, e já não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, tirou-me a coroa da minha cabeça, quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou a minha esperança como uma árvore. Eu percebo nesse trecho aqui de Jó 19, né, que Jó começa a adentrar no território, vamos dizer, aqui no tarô tem lá a carta morte e a carta da torre, né, que são as cartas de corte, e a partir daí as cartas começam a ficar nuas, né, ou seja, se despir diante do divino, diante do sagrado. Né. Mas quando que isso acontece? Porque Jó foi justo. Né, eu acho que isso que é interessante, né, ou seja, quando o seguidor, quando aquele que busca Deus faz, cumpre, e busca com o coração, vamos dizer, né? E faz o melhor, e as coisas dão errado, né? E as coisas escurecem, e aí o bem não acontece. Aí tem esse momento do despir-se, que eu acho que é a entrada, digamos, na verdadeira religião. Né? Então eu acho interessante que o quê? Não é que eu condene, né, as pessoas que buscam fazer as coisas certas, né? Como se isso não fosse valoroso. Né? Eu acho que isso é um passo. Né? Por exemplo, a ideia da atração, por exemplo, a lei da atração que as pessoas hoje, né, falam muito frequentemente. Aí, né? Tipo, se você emanar coisas boas, se você pensar coisas boas, se você dizer coisas boas vão vir para você. Qual que é a minha crítica para isso? Né? É de que como se a gente pudesse controlar Deus ou controlar o universo ou calcular ganhos, né? Vamos dizer assim, né? Como se eu pudesse dizer, bom, eu então vou ser positivo para atrair coisas positivas. Tá vendo? Uma espécie de barganha, né? Então eu acho que essa é a religião iniciática, né? A religião, no começo, é uma espécie de barganha, né? A pessoa ela quer ser salva, ela quer sair do vício, ela quer ganhar mais honra das pessoas, ser reconhecida, ter um nome, etc. Aqui, na minha opinião, é o ponto da noite mais escura da alma, né? É aquele ponto onde a pessoa fez tudo certo, mas deu tudo errado. Né? Eu acho que aí é o portal de entrada, né, na verdadeira religião. E Jó começa a falar dos maus, então, vamos lá, né? Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se rebustecem em poder? A sua descendência se estabelece com eles perante a sua face, seus renovos perante os seus olhos, suas casas têm paz, ou seja, os maus têm coisas boas, né, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles, ou seja, eles não são oprimidos como Jó foi. Né? Lá pelas tantas, Jó vai clamar por justiça, né? Todavia, aguardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreendem. Denegrido ando. Ou seja, Jó perdeu a honra. Né? Todos os amigos dele acham que ele pecou. Olha só que interessante. Então, uma coisa da Teodiceia, né, de você achar que Deus, tudo que Deus faz é bom e tudo mais, qual que é a principal coisa? O principal problema? Se acontecer algo de ruim com você, todos que estão ao seu redor vão achar que você pecou, né? Vão achar que você fez algo de errado. Né? Esse é um dos maiores problemas aqui do livro de Jó. Né? Ou seja, a crítica dos amigos, a perda da honra, né? A perda da consideração daqueles que estão ao seu redor. Né? Então esse para mim é um dos problemas de a gente acreditar que o bem vem para quem é bom e o mal vem para quem está fazendo maldades. Né?
Próximo amigo Eliú tem um truque, né? Tem um truque aí, que ele vai dizer o quê? Bom, ele vai chegar nesse ponto, né? Que se Jó é justo e ele está passando por isso, então Deus é injusto, né? Então a gente precisa mudar isso, né? Qual que é o truque de Eliú? Eliú vai dizer, bom, é melhor pensar que Deus é inalcançável, né? Por quê? Ele fala assim, porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito, né? Ou seja, se a gente segue essa linha, ou Jó está mentindo, ou Deus é injusto, né? A gente fica nesse dilema, né? Vamos lá. Aí, Deus aparece, né? Eu brinco que é o Deus ex machina, né? Que é aquele recurso do final da tragédia, né? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência, né? Então aí, Deus vai falar com Jó justamente usando essa ideia do Eliú, né? Tipo assim, olha, eu sou alto demais para você, né? E qual que é a mensagem que eu acho que está aí? É dizer que o seguinte, o sofrimento não tem a ver com uma justiça retributiva, tem a ver com a nossa pequenez, né? Com a nossa insignificância ou com a nossa contingência, né? A gente nasce, vive e morre. Então a gente não é o suprassumo da criação de Deus, né? A gente é parte da criação. Então a gente pode sofrer também. Deus vai falar do Leviatã e do Behemoth, que eu acho pontos legais também, que é o quê? O homem humilhado pelo poder da natureza, né? Então Deus fala assim, põe a tua mão sobre o Leviatã, lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás, né? Ou seja, certos animais o homem não dá conta, né? O que seria hoje para mim o Leviatã? Né? Seria tipo a pandemia, né? Porque hoje o homem domina todo o planeta, mas daí acontece uma pandemia e todo mundo para, né? Ou seja, a natureza ainda nos derruba, vamos dizer assim, né? Tudo isso para dizer o quê? Que o homem não consegue dominar e dar conta de tudo. Por isso talvez a gente sofra, né? Essa que é a ideia, eu acho, que está por trás aí, né? No final, Jó se humilha, vamos dizer, e acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, né? Aí o Jó vai responder a Deus o seguinte, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, para mim, essa é a entrada na verdadeira religião, né? Ou seja, a gente sai desse cálculo utilitário, né? A gente começa a entrar num ponto mais de contemplação, né? De percepção da nossa real dimensão diante do mundo e diante do divino, né? E aí a gente ganha um pouco de humildade, perceber que, bom, a gente pode sofrer sim, tá? Mas isso não tem nada a ver com moralidade ou integridade, tá? Bom, aí, né, só um adendo para finalizar, esse livro é bem antigo, tá? É do século IV, 7 a.C. Então veja como a Bíblia já tem em si elementos para fazer um debate muito legal a respeito do sofrimento humano, da ordem divina, etc. Né? Aí uma amiga também me falou, pô, a Isa, né, falou assim, mas e se Deus comportasse um Deus mau, fosse como se fossem as outras religiões, digamos, religião afro, tem o Exu e tal. Eu acho que esse livro da Bíblia também abre isso, por quê? Porque Deus não briga com Satanás no começo, foi isso que eu quis dizer, né? Ou seja, o mal ali está participando da Assembleia. Então eu acho que tem essa integração do mal também, né? Então, fico por aqui, tá, gente? E mantenho a questão, se o mal não pode ser deduzido do sofrimento, né? Que também vem de Deus, ou seja, o homem pode sofrer, o que seria então o mal, né? Um abraço para todo mundo, até a próxima. É que trava.